Em 1849, Victor Hugo, um dos maiores escritores e estadistas franceses, invocou pela primeira vez a ideia de uma Europa unida. Viverá o dia em que todas as nações do continente, sem perderem a sua qualidade distintiva e a sua gloriosa individualidade, se fundirão estreitamente numa unidade superior e constituirão a Fraternidade Europeia. Mais tarde, após a fatídica e sangrenta Segunda Guerra Mundial, Winston Churchill, cujo legado político dispensa apresentações, voltou a reerguer esta ideia. Existe um remédio que em poucos anos poderia tornar toda a Europa livre e feliz. Trata-se de reconstruir a família europeia. Devemos criar uma espécie de Estados Unidos da Europa. A ideia de unir o grande continente parece demasiado ambiciosa. No entanto, etapa a etapa, o projeto foi evoluindo. Em 1951, funda-se a SECA, sobre a Declaração de Schuman, com 6 países membros, encaminhados para uma paz duradoura. Em 1957, institui-se a CEE, com um objetivo económico mais claro: a eliminação dos direitos alfandegários na circulação interna de mercadorias. A CEE foi se afirmando progressivamente como uma união política e económica, empenhada na paz e prosperidade. Inicialmente, o Reino Unido manteve-se à margem das negociações. Consideravam que a política comercial proposta não era totalmente viável, sendo da opinião que acordos independentes de comércio eram mais benéficos entre países. No entanto, desde o início da Guerra Fria, o Reino Unido começou a sentir a massiva perda de influência para os Estados Unidos da América, que dominavam o seu bloco ocidental. As ex-colónias britânicas, que sempre comercializaram diretamente com a metrópole, entravam agora num mercado de exportações completamente dominado pelos Estados Unidos. Depois de uma tentativa de resistência à União Europeia, com a criação da EFTA, o Reino Unido começa a perceber as vantagens da adesão, avaliado pelo impulso económico dos países membros. Em 1960, apresenta o seu primeiro pedido de adesão, vetado pela França, sob a liderança de Charles de Gaulle, que desconfiava do compromisso britânico com o projeto europeu. Em 1973, consegue finalmente entrar, juntamente com a Irlanda e a Dinamarca. O objetivo do Reino Unido nunca se prendeu em motivos territoriais, como prova a recusa do Acordo de Schengen, ou políticos, embora fosse sedutor a posição de destaque nas grandes decisões políticas europeias. Interessava apenas os benefícios do mercado comum europeu, que faria recuperar a competitividade económica britânica. Contudo, a opinião pública não foi positiva. Os cidadãos britânicos tomaram sempre uma posição de desconfiança em relação à UE, com medo de uma possível transferência de poder para Bruxelas. Na altura, a decisão foi tomada pelo Parlamento. Talvez se tivessem procedido à consulta popular direta, como fez a Irlanda e a Dinamarca, o desfecho teria sido diferente. 2 anos mais tarde, em 1975, após a subida ao poder do Partido Trabalhista, foi realizado um referendo para confirmar a permanência na organização. 67% dos votos foram a favor. No entanto, era clamado pelo povo e corroborado pelo próprio primeiro-ministro que as contribuições britânicas para os cofres europeus eram excessivas perante a crise económica que o país vivia no momento. Iniciaram-se renegociações no tema, mas foram vetadas pelos restantes países membros. Este eurocetismo prolongou-se pelas décadas. Durante o período de governo da célebre Margaret Thatcher, voltaram-se a negociar as contribuições, que se agravaram pelas ampliações constantes da União e crise migratória. Também rejeitaram o euro, visto que a libra esterlina fora sempre, desde os primórdios da história, uma moeda forte. Cresceram ainda movimentos políticos eurocéticos, como é o caso do UK Independence Party. Sobre todo este descontentamento, que resvalava para a pressão popular para a resolução do problema, o primeiro-ministro, David Cameron, prometeu a realização de um referendo sobre a permanência na União Europeia, caso fosse reeleito. A 23 de junho de 2016, 51,9% dos britânicos votaram a favor do Brexit, ou seja, Britain Exit. Cerca de 17 milhões de pessoas, numa eleição que superou o recorde das eleições nacionais de 1992. Obviamente que surgiram vários movimentos, tanto a favor da permanência como da saída. Foi um processo demorado, servido de debates, comícios, campanhas e até da violência. Com a admissão de David Cameron, Theresa May assume o cargo.
Esta tentou por 3 vezes negociar o Brexit, pretendendo um desvínculo suave à organização para evitar tanto a quebra do Banco de Inglaterra como do FMI, mas foi votada pelo Parlamento, gerando um impasse político enorme. Em 2017, acionou-se o artigo 50 do Tratado da União Europeia, que oficializava a saída prevista para 2019. Em 2019, com Boris Johnson no comando, ele, que sempre teceu críticas à União Europeia, prometeu que, com ou sem acordo, o Reino Unido iria abandonar. Depois de mais uma temporada de acordos que problematizaram pela permanência da Irlanda do Norte no mercado comum europeu, a 16 de outubro de 2019 chegou-se finalmente a um consenso. Em dezembro do mesmo ano, o Parlamento aprovou a saída do Bloco Económico, decisão tomada no meio de polémicas pela rapidez exigida por Boris Johnson. A 31 de janeiro de 2020, o Get Brexit Done, concluamos o Brexit, tornou-se real e o Reino Unido deixa formalmente a União Europeia. Sobre o pós-UE, o primeiro impacto foi significativo à economia. Com o abandono do mercado comum e a união alfandegária, aumentaram os custos e burocracias das importações, o que se refletiu na inflação. Também se registrou uma forte queda no investimento industrial. Setores como a saúde ou a investigação tecnológica sentiram a falta de mão de obra qualificada nos primeiros anos, pela redução da imigração. Nos termos políticos, ao deixar de se seguir a regulamentação da União Europeia, os primeiros anos foram desafiadores em matéria de redefinir políticas próprias. Em linhas gerais, a economia estagnou e, contando com o período de Covid-19 que se seguiu, demorou até voltar a estabilizar. Apesar de alguns britânicos terem subido o termo Brexit, uma mistura de Brexit e regret, ou seja, arrependimento, a opinião popular foi bastante positiva e o Reino Unido teve aquilo que sempre quis desde que entrou na organização: sair.